um exemplo bem técnico aqui, só para você ter uma noção do que eu estou falando, né? E depois vocês vão ver que a gente vai aplicar isso para situações práticas e saber essa ideia, esse embasamento técnico vai te ajudar a resolver problemas, tá? Coloquei aqui uma questão, como eu falei, extremamente técnica. Não é difícil, mas é uma questão técnica. Dá uma olhada. Se f de x é igual a x ao quadrado mais ax mais 6 e f de 2 é igual a 20, determine o valor de f de menos 1. A pessoa olha para isso aqui e fala assim, nossa, não sei nem por onde que eu vou começar, como é que eu vou resolver esse problema? Primeira coisa que você tem que fazer é tentar focar no que você tem e no que você quer encontrar. Repara, eu quero descobrir quanto que vale f de menos 1. Entende? O que significa descobrir quanto que vale f de menos 1? Na verdade, você quer descobrir quanto que vale a função quando você troca o x por menos 1. E aí entra uma outra parte que eu acho muito importante que você saiba. Já falei sobre isso aqui, mas agora eu vou aprofundar nessa ideia. Quando você tem a função, se você tem a expressão algébrica que representa a função, fica muito fácil você descobrir o valor da função para qualquer valor de x que pertence ao domínio dessa função. Então, por exemplo, se eu tivesse a função f de x, seria muito fácil resolver o meu problema. Por quê? O que eu teria que fazer? Eu teria que voltar na função f e onde tem x, colocar menos 1. Então, eu volto na função, todo lugar que tiver x, eu coloco menos 1. Aí, a princípio, você pode pensar assim, Ju, mas eu tenho a função. Cuidado, isso é uma falsa sensação. Por quê? A nossa função está faltando um pedaço, está faltando ali aquele a. Então, para a gente resolver o problema, é bem provável que a gente tenha que primeiro descobrir quanto que vale o a. E para descobrir quanto que vale o pedaço que falta, ele tem que te dar alguma informação. Essa informação pode ser uma coisa tipo essa que eu dei. Pode ser um gráfico em que ele destaca algum ponto que pertence à função e a gente vai chegar nessa parte. Mas ele tem que te dar algum embasamento para isso. Então, o que acontece? Ele me deu essa informação. O que essa informação significa? Significa assim, olha, nessa função, se você trocar o x por 2, a função que é o y vale 20. Com essa informação que foi dada aqui, a gente consegue descobrir o pedaço que falta. Depois que você descobre o pedaço que falta, é possível resolver o seu problema. Tenta entender. Imagina que eu ignore aquela informação que ele deu. Minha função é essa, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais ax mais 6. Minha função é essa. Se eu vier aqui e falar assim, não, eu vou descobrir quem é o f de menos 1. O que eu teria que fazer para descobrir quem é o f de menos 1? Eu faço assim, ó, f de menos 1 vai ser igual. Cuidado, ó, que o x está elevado ao quadrado, então está todo mundo elevado ao quadrado. Fica menos 1 ao quadrado mais a vezes menos 1 mais 6. Então, o que seria o f de menos 1? O f de menos 1 seria menos 1 ao quadrado é 1. Mais a vezes menos 1 vai dar menos a mais 6. O que é o f de menos 1, gente? O f de menos 1, dá para juntar alguma coisa aqui, hein? Vai ficar 7 menos a. Ou seja, esbarra naquele problema que eu já tinha falado. Aqui, lembra, eu ignorei o que eu tinha falado e fui pensar assim, não, vou descobrir quem que é esse f de menos 1. Eu esbarro nesse problema, que é um problema que você tem que perceber ele lá em cima. Você tem que olhar e falar assim, olha, a minha função está faltando um pedaço. Para eu resolver esse problema, muito provavelmente eu vou ter que primeiro descobrir quem é o pedaço que falta. Depois que eu descobrir quem é o pedaço que falta, aí é que eu vou tentar resolver. E a gente consegue descobrir aquele pedaço que falta por causa dessa informação que está aqui. Eu vou voltar na minha função e onde tiver x, eu vou colocar 2. Dá uma olhada. Pode deixar isso aqui, não tem problema não, tá? Como é que a gente vai fazer? Vou voltar aqui, ó, f de 2. Como é que eu faço para calcular esse f de 2? Eu volto ali e substituo. Vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado mais a vezes 2
mais 6. Entende? No lugar desse f de 2, eu posso colocar quanto? 20. Então, olha, 20 vai ser igual. Muito cuidado com a conta aqui, né, gente? Ó, 2 ao quadrado vai ser 4. Mais 2a mais 6. Então, 20 vai ser igual a 10 mais 2a. Passo 10 para cá. 20 menos 10 vai dar 10. 10 vai ser igual a 2a. Passo 2 dividindo. O que vai ser o a? Vai ser 10 dividido por 2. O que dá 10 dividido por 2? Dá 5. Então, acabei de descobrir aqui, ó, que o meu a é igual a 5. Como eu já tinha começado o meu serviço, né, eu posso terminar por aqui. Onde tem a, eu vou colocar 5. O que vai ser o f de menos 1? Vai ser 7 menos 5. O que dá isso, hein? F de menos 1 vai ser igual a 2. Entende? Eu não faria desse jeito, porque eu não ia perder meu tempo fazendo isso aqui tudo, sabendo que minha função falta um pedaço. Eu ia primeiro descobrir quem é o pedaço que faltava, e depois substituir, dar uma olhada. Acabei de descobrir que o meu a vale 5. Quem é a minha função? Minha função vai ser f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 5x mais 6. E aí eu penso da seguinte maneira, eu gosto de pensar assim, ó, a partir do momento que eu tenho a minha função, eu consigo calcular o f de qualquer coisa que esteja no domínio. Como assim? Eu posso agora trocar o x pelo valor que eu quiser. E aí ficaria algo desse jeito, ó. Eu quero f de quem? De menos 1. Eu voltaria aqui e onde tem x colocaria menos 1. Isso vai ser menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes menos 1, mais 6. O que vai ser o f de menos 1? Vai ser 1, mais 5 vezes menos 1 dá menos 5, mais 6. Então, f de menos 1 vai ser 7 menos 5. O que dá 7 menos 5, hein? 2. Repara, deu o mesmo valor, né? Tinha que dar o mesmo valor, porque tá tudo certo aqui. Mas para a gente finalizar aqui, ó, dá uma olhada. A gente chegou naquela igualdade. Eu preciso, gente, que de alguma forma vocês se acostumem com isso. Eu tenho uma igualdade e daquela igualdade eu quero tirar um par ordenado. Qual que é o par ordenado que sai daqui? Aqui, ó, significa que quando x vale menos 1, a função, que é o y, vale 2. Então, o par ordenado que sai daqui é menos 1 e 2.